E aí, galera, beleza? Estavam com saudades? Então, vamos lá, ó. Sabe aquele tipo de exercício que faz umas perguntas meio embaraçosas que você fica assim, nossa, não sei por onde começar? É um eixo da matemática que nós chamamos de contagem e probabilidade. A gente já falou um pouquinho sobre a probabilidade, né? Já fizemos uma parte de estudo aí. Vamos falar um pouquinho sobre contagem. O que seria? A ideia da contagem é mais ou menos a ideia de a gente estudar a quantidade de possibilidades que nós temos, a quantidade de opções que nós temos a partir de uma ou mais determinadas escolhas. Então, sempre que você tem o tipo de exercício assim, quantas opções eu tenho para usar um modelo de roupa? Quantas opções eu tenho para comer um lanche? De quantas formas diferentes eu posso colocar um livro em uma estante? De quantas formas diferentes eu posso organizar 3 alunos em uma fila? Sempre que tiver esse tipo de pergunta, perguntando a quantidade de opções, a quantidade de possibilidades, lembre-se, faz parte deste eixo da matemática chamado de contagem. Para entender bem a ideia da contagem, a gente precisa estudar e ver um pouquinho sobre dois princípios muito importantes. Um chamado princípio aditivo e o outro chamado princípio multiplicativo. Nada melhor do que a gente ver um exemplo para que a gente realmente veja na prática como eu uso e quando que eu diferencio quando usar princípio aditivo e quando usar multiplicativo, tá bem? Então, com esse exemplo a gente vai começar e ao final dele a gente vê se usamos o aditivo ou usamos o princípio multiplicativo, ok? Então eu vou ler aqui, né? Vamos ler com calma, vou até levantar aqui para a gente poder resolver, tá? A gente vai pensar um pouco aí como fazer, vamos anotar algumas coisas importantes. Olha lá, é um tipo bem comum de exercício de pergunta, tá? Fui ao mercado comprar suco. Quando eu cheguei lá, eu encontrei 3 marcas diferentes. Encontrei 3 marcas diferentes de suco. Da marca A, eu encontrei 3 sabores. Eu coloquei aqui numerado 1, 2, 3, tá? Para não ficar escrevendo a laranja, uva e limão. Então, só para a gente ganhar um pouco de tempo na escrita, na verdade, eu preferi usar com números, tá? Então, digamos que eu tenho a opção A1, a opção A2 e a opção A3. A é a marca, 1, 2 e 3 são os sabores, tá bem? Da mesma forma, da marca B, eu tinha 2 sabores diferentes. Então, eu tenho a opção B1 e a opção B2, né? Da marca C, eu tenho a opção C1, o sabor C1, o sabor C2 e o C3. Tá, olha a pergunta. Qual o total de opções para escolher o suco eu tenho? Bom, primeiro, se eu vou comprar um suco, eu vou buscar um suco. Né? Nesse caso, eu quero a escolha de um sabor, uma marca. Então, eu tenho que escolher entre a marca e aí, nessa marca, eu escolher o sabor. Tá certo? Mas olha como é muito simples. Só com esta organização que eu já fiz aqui, nós já podemos ter uma resposta. O que é a pergunta? Qual o total de opções? Bom, então vamos lá. Ó. Da marca A, eu tenho a opção A1, a opção A2 e a opção A3. Então, eu tenho um total de 3 opções, concordam? Na marca A. Quando a gente vai para a marca B, a gente tem a opção B1 e a opção B2, ou seja, eu tenho um total de 2 opções. Estão conseguindo acompanhar? Vou subir só um pouquinho aqui. Quando a gente vai para a marca C, eu tenho a opção C1, o sabor C1, tenho o sabor 2 e tenho o sabor 3. Tenho também um total de 3 opções. Bom, se eu tenho 3 opções da marca A, 2 opções da marca B e 3 opções da marca C, basta eu somar. Basta eu somar essas opções. E aí, ó, 3, uns 3, 6, 8, né? Eu tenho um total de 8 opções diferentes de suco. Tá certo? Então, eu vou escolher o suco. Tenho 3 de uma marca, 2 opções de outra marca e 3 opções de outra marca. Um total de 8 opções. Observe o seguinte, o que a gente fez aqui, ó. O exercício, o exemplo aqui, eu coloquei a marca
e que eu tinha os sabores 1, 2 e 3. O que a gente fez? A gente organizou aqui, ó, uma nomenclatura fácil de entender, nós organizamos eles aqui e contamos a quantidade de opções de cada marca, tá bem? E aqui que nós fizemos, nós acabamos somando esses caras aqui, ó, tá vendo? Somamos, né? Deu 8. Quando nós estamos fazendo uma soma, nós estamos usando aqui implicitamente, né, escondido aqui então, o nosso princípio aditivo. Tá certo? Estamos usando o princípio aditivo. Nós consideramos a quantidade de opções em cada uma das marcas e somamos ela. Mas observe bem o porquê. Neste caso, nós íamos escolher ou da marca A, ou um suco da marca B, ou um suco da marca C. Percebe? Nós não fomos, eu não fui no mercado comprar um suco de cada marca. Eu fui comprar um suco. Então eu tenho que escolher, percebam bem isso, entre as marcas. Por isso, sempre quando no meu exercício eu tiver que fazer uma escolha que envolve a palavra ou, isso quer dizer automaticamente que vamos usar o princípio aditivo. E no caso do princípio aditivo, o que eu faço? Eu somo as opções, tá certo? Então, anotem isso, observem isso. O nosso exercício, nosso exemplo, ele era composto de uma escolha de um suco. Tinha 3 opções de marcas. Então, eu escolhia a marca A, ou a marca B, ou a marca C. Claro, considerando a quantidade de opções de cada marca. Então, nós acabamos tendo um total de 8 opções e percebemos que aqui nós estamos aplicando, usando a ideia do princípio aditivo, porque eu verifiquei quantas opções eu tinha e somei tudo. Beleza? Tranquilo, né? Veja que é simples esse exercício, tá? A gente vai fazer mais um aqui para a gente tentar entender a ideia agora do princípio multiplicativo. Essa foi a ideia do princípio aditivo. Bom, neste, galera, a gente vai perceber o seguinte. Ele também é um exercício bem comum, tá? Pelo menos eu aí vejo muito quando a gente estuda contagem esse tipo de exercício, por isso eu coloquei ele, tá? Para que a gente possa ficar aí realmente atentos e entender esta ideia. Olha lá o exercício. Para montar um sanduíche, devo escolher o tipo de pão, o tipo de molho e o recheio que eu vou querer, tá? Então percebam que agora, já de começo aqui já vamos adiantar, que eu vou fazer uma escolha. Eu vou escolher um sanduíche. Tá certo? Porém, para que eu finalize a minha escolha do sanduíche, eu vou passar por 3 etapas. Observe. O tipo de pão é uma etapa, o molho é outra etapa, o recheio é outra etapa. Isso já caracteriza a diferença entre o princípio aditivo e o que nós veremos aqui, que é o princípio multiplicativo. No princípio aditivo, nós tínhamos escolhas, tá? Tínhamos opções para cada escolha e observe que nós tínhamos hipóteses, nós tínhamos possibilidades de cada um deles e aí nós somamos. Vamos ver que aqui é um pouquinho diferente. Observe o seguinte, galera. Vamos ver se vocês concordam comigo ou não. Tenho aqui, ó, primeiro, ó, deixa eu finalizar a pergunta, né? Observando as opções abaixo, quantos tipos diferentes de sanduíches é possível montar? Tá. Tenho 2 opções de pães. Ou você escolhe ou pão francês ou pão integral. Beleza. Depois de escolhido um dos dois, eu vou ter que escolher o molho entre ketchup, molho verde ou maionese. Depois que eu selecionei um deles, eu vou para o recheio, ou carne, ou frango, ou presunto. Bom, só para vocês terem uma ideia do quanto isso seria demorado e complicado se a gente não tiver exatamente a ideia do princípio multiplicativo, olha o que seria, olha que bagunça que daria. Eu vou só iniciar aqui para vocês verem. Vamos supor que eu escolhi o pão francês, eu vou chamar de F, pão francês. O molho eu vou querer maionese, eu gosto de maionese, então vou colocar um M para maionese. E do recheio eu vou colocar carne, eu gosto de carne. Concorda comigo que esse é um tipo de sanduíche que eu posso escolher? Pão francês, maionese e carne. Tá? Ó, aqui o francês é o F, né? O pão integral é o I
O ketchup é o K, o molho verde é o V, maionese é o M, né? Aqui a carne é o C, F e deu bem certinho, né? Letras diferentes, tá bom? Olha lá, isso seria um sanduíche, né? Concorda comigo se eu escolher pão francês, trocar de maionese para molho verde e repetir a carne, eu já tenho uma opção de sanduíche diferente? Estão conseguindo entender essa ideia? Se eu deixar o pão francês, deixar a maionese, mas trocar de carne para frango, concorda que de novo eu tenho mais uma opção diferente? Por que isso dá muitas e muitas possibilidades? Porque agora nós temos uma escolha a ser feita em 3 etapas. Quando isso acontecer, já vou até anotar aqui, ó, tá? Etapas, esta é a palavra-chave. Isso vai nos indicar que vamos usar o princípio multiplicativo. Multiplicativo. Veja bem, então, para a ideia do princípio multiplicativo, nós vamos usar a ideia da multiplicação, considerando quantas etapas eu tenho e qual é o número de possibilidades em cada etapa. Observe o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui, vocês vão ver que é bem facinho. Olha lá. Então, a minha escolha, ela é composta de 3 etapas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, uma etapa, 2 etapas, 3 etapas, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, primeira etapa, aqui segunda etapa e aqui terceira etapa, tá? Repare que se a tua escolha for composta por etapas, por partes, por pedaços, então você vai usar a ideia do princípio multiplicativo. E esse pontinho aqui é o da multiplicação mesmo, beleza? Olha lá, o que vai acontecer? O que nós vamos colocar aqui? Observe, primeira etapa, deixa eu voltar aqui. Primeira etapa é a escolha do quê? É a escolha do pão, né? É a escolha do pão, tá vendo? Vou escolher o pão. Você vai anotar aqui o número de opções. Número de opções, tá bem? No final eu vou fazer um esqueminha ali para vocês verem, tá? Número de opções. Para a escolha do pão eu tenho 2 opções diferentes. Então aqui vai o número 2. Para a segunda etapa, o que é a escolha? O que é a segunda etapa? A escolha do molho. Quantas opções eu tenho? 1, 2, 3. Eu tenho 3 opções, tá bem? E a terceira e última etapa é a escolha do recheio. Também tenho 3 opções. Então, vai ser 3 opções aqui. Agora eu multiplico tudo. Princípio multiplicativo. Olha que fácil. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Tenho 18 opções. Ou seja, 18 sanduíches diferentes para me montar. Tá certo? Imagine se eu tivesse que escrever todos eles. Pão francês, molho com ketchup e carne. Pão francês, ketchup e frango. Pão francês, ketchup e presunto. Aí vamos pro pão integral. Pão integral, já imaginou o quanto isso seria demorado, extenso, cansativo? Por isso, graças a Deus, temos a ideia do princípio multiplicativo. Observem este desenho. Eu vou repetir ele para vocês aqui, tá? Se a minha escolha for baseada em etapas, então o que eu vou fazer? Eu vejo primeiro quantas etapas eu tenho. Quantas escolhas terei que fazer. Às vezes são 2 escolhas. Esta ideia que era de montar o sanduíche eram 3 escolhas. Podem ser 4 escolhas. Tá bem? Cada um deles é uma etapa. Então eu vou anotar. Se eu tenho 3 etapas, faço 3 tracinhos assim. Se eu tenho 2 etapas, vou fazer apenas 2 tracinhos, né? Vou fazer apenas isso daqui. Tá certo? Bom, o que eu vou colocar nesses tracinhos aqui? Na verdade, a ideia da multiplicação e nele nós colocamos a quantidade de opções que temos em cada etapa, tá certo? Vamos fazer um esqueminha assim para vocês visualizarem? Para finalizar aí, ó, para ficar bem desenhadinho, então como é que a gente vai entender? Primeiro, se a tua escolha ela tiver etapas, então você vai fazer esse esqueminha aqui. A quantidade de risquinhos é o número de etapas, ou seja, quantas escolhas você precisa fazer, quantas partes vai ter a tua escolha, tá bem? Esses números eu coloquei como X, Y, Z, W, né? Letras representando os números aqui, eles significam o número de opções em cada etapa.
tá? Ah, na primeira etapa eu tenho 2 opções, então aqui vai o número 2. Na segunda etapa eu tenho 6 opções, beleza? Vai o número 6 aqui. Na terceira etapa eu tenho 4 opções, beleza? Vai o 4 aqui, tá bem? E assim você vai colocando, multiplica tudo, você vai ter o total de opções, o total de possibilidades deste exercício. Tudo bem? Então reparem, se você vai colocar, olha que legal, se você vai montar um sanduíche, você vai escolher um pão e um molho e um recheio. Repare que para o princípio multiplicativo nós estamos usando muito a palavra e, o conectivo e, a gente fala em matemática, a gente chama de conectivo, conectivo e, né? Já para o princípio aditivo nós usávamos o conectivo ou, eu vou escolher um suco ou outro suco, tá certo? Aqui nós vamos montar um sanduíche composto por um pão e um tipo de molho e um tipo de recheio. Percebeu a diferença? Assim eu consigo enxergar, consigo visualizar melhor com a ideia do e ou do ou. Tudo bem? O e, aquele que é composto por etapas, uma etapa e a outra e a outra. Princípio multiplicativo, basta multiplicar a quantidade de opções de cada etapa. Quando fala ou, princípio aditivo, vamos supor que alguém falasse para você assim, olha, você vai escolher ou você come pão ou você come bolacha. Tenho 3 tipos de pães e 7 tipos de bolacha. Quantas opções eu tenho? Eu vou somar, então eu vou usar o princípio aditivo, né? Eu vou somar os 3 tipos de pães mais os 7 tipos de bolacha. Aí eu teria 10, né? Então eu estaria usando o princípio aditivo. Então, foca nisso. E quer dizer princípio multiplicativo ou quer dizer princípio aditivo. Imagino que com isso vocês vão conseguir resolver os exercícios propostos para a próxima aula. Valeu, galera. Até a próxima. Precisando de qualquer coisa é só chamar, tira dúvida aí. Beleza? Um abraço.